Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com um tema muito relevante sobre o manejo do paciente, né, oncológico dentro da odontologia. Hoje eu trouxe uma pessoa convidada aqui que a gente já conversa sobre esse tema há algum tempo, eu tenho interesse de mostrar o trabalho que ela vem realizando. É a professora Lísia Daltro Borges Alves. Ela se formou, né, na faculdade, né, Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. É especialista em oncologia pelo INCA, também especialista em saúde coletiva, mestre em oncologia pelo INCA, atualmente faz doutorado em oncologia pelo INCA e também faz pós-graduação em radiologia com a nossa equipe lá no INCO 25. Então, eu acho que ela vai poder contribuir bastante com esse tema. E como a gente acabou de passar por uma campanha de Maio Vermelho, é relevante a gente falar sobre os cuidados que esse paciente tem que ter, não só para realizar o diagnóstico, mas de acompanhamento durante as fases, né, do tratamento do câncer. Liz, então pode ficar à vontade aí, vamos bater esse papo legal, né, para que todo mundo consiga aprender bastante sobre esse tema relevante aí que a gente tem discutido bastante. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada, Bernardo e equipe Cero, pelo convite. Espero conseguir contribuir com vocês no manejo do paciente oncológico, reforçar a importância do acompanhamento desses pacientes com o dentista em todas as fases, desde o diagnóstico precoce ao pós-tratamento. Então, que possa ser um bate-papo bastante interessante. Já compartilho? Pode compartilhar, pode sim. Consegue ver? Consigo. Uhum. Então, como o Dr. Bernardo acabou de apresentar, eu vou trazer um pouco sobre o manejo odontológico do paciente com câncer de boca, do diagnóstico ao tratamento. Inicialmente, é importante aclarar sobre o que a gente denomina como cavidade oral, para que nós entendamos, né, quais são as estruturas que o câncer ele pode estar acometendo. Quando nós denominamos câncer de cavidade oral, ele pode estar em lábio, em língua, em rebordo gengival, em assoalho, dependendo da instituição, do grupo que esteja estudando esses dados, eles podem incluir ou não as glândulas salivares maiores, como parótida, glândulas submandibulares e sublinguais, amígdala e região de orofaringe. O que eu vou trazer para vocês são dados referentes a todas essas estruturas, justamente porque o Instituto Nacional do Câncer do Brasil e a Organização Mundial da Saúde abordam esse tema, englobando todas elas como cavidade oral. Então, de acordo com os dados apresentados pelo INCA em 2023, na estimativa de incidência, o câncer de boca ele é o 8º tipo de câncer mais incidente no Brasil, sendo ele o 5º mais incidente em homens e 4º nos homens do Sudeste e o 15º nas mulheres, sendo o 13º no Sudeste. Estima-se que, entre os anos de 2023 a 2025, para cada ano, ocorram quase 11 mil casos em homens e 4 mil casos em mulheres, para cada um desses anos. Então, eventualmente, dentre esses 15 mil casos, algum paciente ele vai chegar ao seu consultório em qualquer uma dessas etapas do tratamento, seja para o diagnóstico ou com a proposta de tratamento oncológico. E por isso que é tão importante conhecer, pelo menos, algumas das nuances para fornecer o melhor tratamento para esses indivíduos. Ainda falando sobre epidemiologia, no que tange os dados internacionais, nós observamos que as taxas de incidência para o Brasil, elas são altas, mas não são as maiores, considerando o mundo. As taxas maiores, elas são em Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, Rússia, e países como Índia, Bangladesh. De prevalência, esse quadro ele se repete na prevalência dos últimos 5 anos, também com as maiores taxas no Canadá, nos Estados Unidos, países europeus, Índia e Bangladesh, mas ao observarmos a mortalidade, esse quadro ele se altera
com países, por exemplo, os Estados Unidos, passando a ter taxas mais baixas em comparação ao Brasil, que está dentre os países com maiores taxas. Justamente porque a maioria dos casos que nós diagnosticamos, eles já estão em estadios avançados, o que contribui para um pior prognóstico dos casos, que na maioria das vezes vai evoluir para o óbito, deixando essa taxa de mortalidade mais alta no nosso país. Então, o Maio Vermelho, ele é justamente um mês onde as entidades governamentais, as instituições, elas tentam enfatizar a conscientização, tanto para a prevenção quanto para o diagnóstico precoce do câncer de boca. Além disso, tentar conscientizar a população sobre a sua existência, sobre os seus fatores de risco, para justamente diminuir a sua incidência, sua prevalência, e buscar que, quando ele ocorra, o diagnóstico ele seja precoce e as taxas de mortalidade elas possam ser cada vez menores. Quanto à prevenção, é importante entender a epidemiologia do câncer de boca, e ele ocorre, sobretudo, em homens. Anteriormente, essa taxa, a proporção, na verdade, de homens para mulheres era de 7:1, ou seja, os homens eram muito mais acometidos em comparação com as mulheres. Mas esse perfil ele já vem mudando há algum tempo e, atualmente, essa proporção é de 2 casos para 1. A idade também é uma outra característica que vem sendo alterada, já que, anteriormente, esses homens eram, sobretudo, de 50 a 60 anos, e, atualmente, casos em indivíduos mais jovens vêm surgindo. Essa mudança gradual do perfil, ela se dá, sobretudo, o contato com os principais fatores de risco, tanto de mulheres quanto de pessoas mais jovens, cada vez mais precoce. Esses principais fatores são o etilismo e o tabagismo de forma crônica, e que, quando associados, eles incrementam em 30 vezes o risco de desenvolver câncer de boca. Então, o nosso principal papel na prevenção do câncer de boca é justamente conscientizar os nossos pacientes a evitar o hábito de tabagismo, de etilismo, encaminhá-los para tratamento quando eles já tiverem o hábito, justamente para reduzir as chances do desenvolvimento do câncer de boca. Além disso, outros fatores de risco são o excesso de gordura corporal, especificamente para os tumores de orofaringe, a infecção pelo HPV, e aí também nós temos o papel de conscientizar os nossos pacientes da vacinação, e especificamente os casos de HPV, eles acometem sobretudo os jovens, justamente pelo início da atividade sexual desprotegida cada vez mais precoce. Outro fator de risco que merece atenção é a exposição à radiação solar, especificamente para os casos de tumores de lábio. E aí entram, sobretudo, indivíduos que possuem profissão que os exponha mais ao sol. Então, carteiros, pescadores, agricultores, trabalhadores de construção civil. Então, são um grupo populacional que precisam de atenção e que Aqui na precisam nossa, também... aqui na nossa região, a gente tem muitos pescadores. Aqui tem uma cidade próxima aqui, algumas, né, que ainda tem muitos grupos de pescadores. E a gente, quando vai nessas cidades, às vezes encontra alguns deles, né, a gente logo repara que como o lábio é diferente, né, em alguns indivíduos. Sim, eles tendem a desenvolver uma das lesões que nós chamamos de desordens potencialmente malignas, que é a quelite actínica, Elite, que eu vou até mostrar mais à frente, e que são lesões que têm uma maior predisposição a desenvolver uma lesão maligna. Então, nesses casos, a gente precisa justamente conscientizá-los da proteção, seja com chapéu, com protetor labial, com fator de proteção, né? Conscientizá-los de que manteiga de cacau não é protetor labial, que é, na verdade, uma gordura que vai contribuir para uma queimadura. Então, mais uma vez, a nossa importância na conscientização desses indivíduos. Pode falar, Bernardo. Tem alguma proposta do SUS quanto à, né, a distribuição desse protetor aí para labial, para esse grupo de pessoas que estão mais expostas, né, devido ao seu risco ocupacional de profissão? Bernardo, até onde eu sei, não. Não, né? Normalmente, eu, como dentista, prescrevo, na verdade, o protetor labial para
de forma geral para todo mundo. É porque isso é tão pouco comentado, né? E tem realmente, se você for parar para pensar, grupos, né, ocupacionais que estão muito mais expostos a esse tipo de condição, né? Então, acaba sendo importante você discutir e acaba sendo um caso de saúde pública mesmo, né? Sim, justamente. Então, a gente precisa dessa orientação. Algumas vezes eu prescrevo o protetor labial e o paciente vai na farmácia, acaba que a manteiga de cacau é mais barata, Sim, ele volta com a manteiga de cacau e eu preciso explicar, né, que a gente tem que explicá-los que o protetor labial, ele é como um protetor solar de pele. Então, ele tem fatores de é. proteção, quanto maior o fator, mais protege. Então, para esses indivíduos, quanto maior a proteção, melhor, de aplicá-los diversas vezes ao dia. Então, E o realmente, a que, gente precisa da conscientização. o que é interessante, Liz, a gente falar sobre esse assunto é porque a exposição, né, ao sol, a radiação ultravioleta, ela já é um pouco mais encorpada no quesito quando a gente fala protetor da pele, né? Porque você tem um protetor já foi muito divulgado, tem camisas hoje em dia, né, UV também. Eu até vejo algumas pessoas que trabalham com pesca ou trabalham na construção civil com esse tipo de camisa. Conscientização do lábio realmente não vejo, sabe? É Sim. uma relevante. Justamente porque a radiação solar ela vai influenciar, né? Ela é um fator de risco para o câncer de pele. Então, a proteção para o câncer de pele, muitas vezes eles até colocam aquela proteção na região do pescoço, né? Que fica Sim, exposta entre o chapéu e a camisa, mas falta a proteção para o lábio. Então, não necessariamente. Claro, o protetor labial ele ajuda, mas se usar um boné, se usar um chapéu, já reduz essa exposição. Tanto é que o lábio mais acometido é o lábio inferior, porque é o lábio que é fica lá mais mais exposto, né? exposto, mais protuberante. Então, Aham. precisa de uma atenção maior. E um outro fator de risco é o betel, mas que é um hábito que não é comum aqui no Brasil, mas já é um fator de risco conhecido, associado ao câncer de E cavidade o que que oral. é isso? O que que é o Betel? É o hábito que eles têm de mascar uma erva, Ah, tá. Entendi. misturada com tabaco e especiarias, bastante comum na região da Índia, de Bangladesh, do Paquistão. E eles têm o hábito de mascar e mantê-lo na cavidade oral. Então, isso vai gerando alterações na mucosa, que vai justamente levando ao desenvolvimento da lesão do câncer de boca. No Brasil, a gente não tem esse hábito, por isso, né? Provavelmente muitas pessoas nem sabem, mas a gente sabe que esse hábito está bastante associado a esses altos índices de câncer de boca nesses países. Tá? A gente também não sabe ainda quais são os efeitos que o cigarro eletrônico vai trazer para o câncer de boca futuramente, principalmente nos indivíduos mais jovens, que está sendo o público que está mais utilizando. Mas É. vamos aguardar, porque a gente sabe que a carga nicotínica do cigarro eletrônico ela é muito maior do que um cigarro convencional. Então, provavelmente, a gente vai ter consequências desse uso desenfreado do cigarro eletrônico também. Tá? E outros fatores de risco, como imunossupressão e algumas síndromes que predispõem ao surgimento do câncer de cavidade oral. Tá? Então, já no diagnóstico precoce, a gente precisa reconhecer. Né? Então, como dentistas, a gente precisa identificar lesões suspeitas ou lesões que possam já ser um câncer de cavidade oral. Então, primeiramente, é importante lembrar das desordens potencialmente malignas, que, como eu mencionei anteriormente, são lesões que têm um maior potencial de virar uma lesão maligna. Então, a leucoplasia, que é uma placa branca, que a gente não tem uma causa, uma etiologia definida, que ela não pode ser classificada como nenhuma outra alteração da cavidade oral, que ela pode ser, assim, com esse aspecto um pouco mais espesso ou mais delgado, mas são lesões que precisam estar em acompanhamento rotineiro com o dentista e, diante de alterações, precisam ser biopsiadas para que haja o correto diagnóstico. Outra alteração é a eritroleucoplasia, que é justamente essa lesão com aspectos mais avermelhados, e a eritroplasia, que é o semelhante da leucoplasia, só que em coloração vermelha. A leucoplasia ela é bastante comum em comparação à eritroplasia, mas normalmente a maioria dos casos de eritroplasia, ou seja, das lesões avermelhadas, elas
compreendem, elas desenvolvem um carcinoma de células escamosas, ou o câncer de cavidade oral. A leucoplasia ela tem índices de transformação menores do que a eritroplasia. Tá? Outras alterações que nós precisamos ficar atentos são o líquen plano, que é caracterizado pela presença de estrias esbranquiçadas, denominadas estrias de Wickham, que acometem, sobretudo, mucosa jugal bilateral e língua, mas que ainda há, né, a discussão do seu potencial de malignização, mas ainda assim, esses pacientes precisam ser acompanhados. E, como a gente comentou também, a quelite actínica, que é justamente essa alteração que ocorre no lábio por conta da exposição excessiva à radiação solar. Os pacientes, eles costumam inicialmente perder essa transição do vermelhão do lábio para a região da pele, então é um apagamento do limite do lábio. Com o avançar das lesões, apresenta-se inicialmente uma descamação, que a gente denomina de uma descamação em escama de peixe. Depois, eles apresentam essas úlceras, essas erosões no lábio, que tendem a ser endurecidas e, algumas vezes, formam crostas, que a gente precisa ficar atento, porque já podem evoluir e representar uma lesão de carcinoma. E a lesão de carcinoma em si, né, do câncer de cavidade oral. Nesse momento, falar em diagnóstico precoce, a gente precisa reforçar a necessidade de um exame minucioso, porque muitas vezes, por conta do tempo, por conta da necessidade dos atendimentos, do paciente que está esperando na recepção, a gente precisa ser mais objetivo no atendimento e vai focar na queixa principal do paciente, que muitas vezes é uma dor de origem odontogênica, mas a gente não pode esquecer que o exame precisa ser feito em toda a cavidade oral. Então, os principais locais que o câncer de cavidade oral acomete são a língua e o assoalho bucal. São lugares de difícil visualização. Então, para que o dentista identifique uma lesão nessa região, ele precisa, de fato, buscar. Ele precisa de uma iluminação adequada, ele precisa palpar. Então, é preciso a conscientização também da nossa parte para que o exame ele seja completo. Então, iniciar visualizando todas as estruturas, todas as mucosas, afastando lábios, fazendo palpação bidigital, bimanual das estruturas que forem adequadas para identificar essas lesões. A atenção, obviamente, à língua e ao assoalho, por serem as estruturas mais acometidas. E, na maioria dos casos, quando a gente já tem um carcinoma, de fato, ele se apresenta como uma úlcera, aquela premissa da úlcera que não cicatriza em 15 dias após a remoção dos fatores que poderiam causá-la, que normalmente é composta por um tecido friável, de bordos endurecidos, bordos elevados, a gente chama de bordos em rolete, que pode ou não ter sangramento. Nos casos iniciais, ela costuma ser indolor, e nos casos mais avançados, ela já pode apresentar alguma dor associada, e esse é um dos principais, né, pontos que pode nos chamar a atenção. Normalmente, uma úlcera traumática, o paciente refere uma dor. Então, se você identifica uma úlcera que você não tem uma causa aparente de trauma, que o paciente não refere dor, já é um sinal de alerta para aquela lesão, para que você possa acompanhar, observar se de fato tem algum outro fator de trauma, de uma prótese, de uma restauração, ou de algo na alimentação, por exemplo, remover esse fator e, caso a úlcera ela não regrida, partir para a biópsia para realizar o diagnóstico o mais rápido possível dessa lesão. Então, a biópsia, nos casos onde há suspeita de uma lesão maligna, ela deve ser uma biópsia incisional, ou seja, a remoção de parte da lesão, incluindo tecido sadio e tecido da lesão. Essa peça ela deve ser enviada para análise histopatológica e cerca de 90% dos casos de câncer de boca, eles correspondem a um carcinoma de células escamosas, que é uma neoplasia que acomete as células do epitélio da nossa mucosa. Existem outros tipos histológicos que podem acometer os tecidos ósseos, que podem acometer as glândulas salivares, mas, na maioria dos casos, ele é um tumor epidermoide, é um tumor de mucosa. Então, a partir do diagnóstico, esse paciente ele precisa ser encaminhado, seja para a unidade de saúde, para ser inserido no sistema de regulação, caso ele vá ser tratado pelo Sistema Único de Saúde, ou para um cirurgião de cabeça e pescoço ou um oncologista, caso ele vá tratar pelo serviço particular. Nesse momento é importante também ressaltar
que dentista não trata câncer de boca. A gente diagnostica e a gente encaminha. A gente não vai remover a lesão por completo. Também não é o cirurgião bucomaxilo que vai fazer. É o cirurgião de cabeça e pescoço e o oncologista que vão determinar qual tratamento a ser estabelecido. Em relação às alterações que a gente pode observar em exames de imagem, como eu mencionei, o carcinoma de células escamosas, que corresponde ao principal tumor que acomete a cavidade oral, é uma neoplasia de tecido mole. Então, para que a gente tenha alterações, seja ela em imagens 2D ou 3D, a gente precisa que haja uma invasão óssea. Então, em estágios mais iniciais, a gente pode observar um aumento do espaço correspondente ao ligamento periodontal, a perda da lâmina dura. Pode haver também uma perda óssea semelhante a uma doença periodontal, nos casos de carcinoma de rebordo alveolar, ou um alvéolo que não tem cicatrização após o período convencional, ou até mesmo uma reabsorção óssea mais irregular, com margens mal definidas, com aquele aspecto de ruído de traça característico do carcinoma de células escamosas quando ele acomete tecido ósseo. Em casos mais avançados, a gente pode observar, por exemplo, nessa primeira imagem, um caso de assoalho bucal, onde já havia invasão na região anterior de mandíbula, onde a gente observa uma lesão radiolúcida associada à região de incisivos. No segundo caso, abaixo, a gente observa outro tumor de assoalho, já acometendo quase que a mandíbula completa, com uma fratura patológica iminente, com dentes flutuantes. Então, são casos mais extensos. E o terceiro caso, que trata-se de um rebordo, de um carcinoma de rebordo alveolar inferior direito, em mandíbula, onde a gente observa justamente essa reabsorção óssea irregular na região sinalizada. Em exames de tomografia, nesse caso, um carcinoma de células escamosas de palato à direita, a gente observa rompimento de cortical, imagem e impodência na região do rebordo alveolar da maxila direita, rompimento da parede anterior do seio. E outros tipos de neoplasia, como eu mencionei, como um sarcoma fusocelular de maxila direita, onde a gente tem uma imagem também radiolúcida em maxila direita, com reabsorção irregular das raízes dos dentes no primeiro quadrante. E essa mesma lesão observada na tomografia, a gente observa também a reabsorção óssea nessa região. E no canto inferior da tela, um caso de osteosarcoma em mandíbula direita, onde a gente observa também a alteração do trabeculado ósseo em mandíbula direita e o aspecto clássico do osteosarcoma de raios de sol próximo à base da cortical inferior da mandíbula. Então, são características que a gente precisa estar atento. Algumas vezes a imagem pode preceder a clínica, mas na maioria das vezes ela é complementar e o dentista precisa estar atento a essas alterações e realizar o diagnóstico o quanto antes possível. A partir do diagnóstico... Só fazer já que falou de imagem, né? A gente já quer que volte para alguma imagem, Bernardo? Pode voltar logo no início lá, Lise, aquela primeira... Aqui. Esse daí. O que é importante sempre comentar para que você que está ouvindo aí, você ajude também os radiologistas, né? Qualquer alteração no tecido mole que chame a atenção, é importante ser relatado na hora de você solicitar um exame de imagem, porque alterações iniciais, né, de neoplasias, elas às vezes são muito ligeiras, muito discretas, e às vezes você não consegue fazer essa diferenciação pelo exame de imagem, né, somente por esse exame de imagem. Então, é importante ter uma correlação clínica. Se algo chamou sua atenção clinicamente, escreva isso no pedido, porque isso será muito melhor abordado, né? Eu, inclusive, acho interessante, né, combinar exames radiográficos com fotografias, sugerir, Lísia, fotografias intraorais, sabe? Porque as fotografias intraorais, elas também podem ser anexadas na documentação do paciente e o radiologista vai ter acesso àquela radiografia, também àquela fotografia,
E para o paciente, o que é mais importante é que ele vai conseguir acompanhar, olha, minha boca estava nessa condição, passou 15 dias, ela está nessa condição. Então, as fotografias, elas servem para documentar também o caso. E é muito importante a gente utilizar, né, dessa combinação entre radiografias e fotografias. Isso ajuda muito o radiologista. Além de que você pode aí, fazer uma solicitação colocando todas as alterações que você notou clinicamente. Lembrando que o radiologista ele não vai estar presente clinicamente com você, então ele não sabe de alguns detalhes que são importantes, né, de serem relatados. A gente sempre fala isso. Em relação aos achados radiográficos, são alterações iniciais, como alargamento do ligamento periodontal de forma irregular, às vezes um tipo de perda óssea mais proeminente, um alvéolo dentário, né, que demora a se cicatrizar, mas já tem alguma alteração de tecido mole. Então, é interessante ter, né, essa correlação. Pode ir passando aí, Elise. Em relação às radiografias panorâmicas, são exames importantes, né, mas, assim, de alterações iniciais a gente também não consegue, né? Seria combinar Que são panorâmica casos mais avançados. periapical. A periapical é um exame que fornece mais detalhe. Agora, você já tem um paciente que tem alguma alteração, está querendo ter uma melhor abordagem, né? Uma melhor visualização, né, da condição da arcada superior e inferior, aí a panorâmica é o exame de escolha mesmo. E o exame da panorâmica ele vai mostrar essa consequência da invasão, né, dessa neoplasia para a região do tecido ósseo. E aí, o que a gente visualiza na maior parte das vezes? É uma perda óssea de característica irregular, né? Característica irregular, ela pode, né, abranger toda a porção radicular de um dente, dando um aspecto que a gente chama bastante de dente flutuante, tá? Agora, é importante fazer diagnóstico diferencial, porque uma lesão em endopério também pode, né, causar essa sensação de dente flutuante numa radiografia panorâmica. Então, por isso é importante correlacionar com os dados clínicos, né, ter fatores epidemiológicos, né, dentro da nossa dentro do conhecimento para a gente conseguir conduzir o diagnóstico. E em casos mais avançados, realmente a perda óssea ela vai se apresentar de uma forma bem irregular, podendo aí, né, ocasionar até mesmo fraturas patológicas, né, que são estágios mais avançados, e a gente precisa dar um acompanhamento. Acredito que essa paciente aí inferior foi até feita com uma sonda já, né? Sim, Pelo sim, tá com sonda naso. nasointeral aqui. É. Então, é interessante a gente correlacionar todos esses fatores, né? Pode ir passando, Lisa. A parte dos exames tridimensionais, eles servem para dar mais informação, então aí a gente vai ter uma bagagem de informações novas em relação a corticais ósseas, então a característica que essa cortical ela está adelgaçada, expandida ou tem uma formação óssea nesse periósteo, são características que podem realmente indicar uma neoplasia. Como você mesmo falou, Lígia, o osteosarcoma ele tem por característica causar essa reação periosteal, né, em aspecto de espículas ósseas, né? A gente fez um diagnóstico como esse aqui na clínica certa vez e o paciente hoje em dia está com uma sobrevida maior de que 5 anos, fez uma hemimaxilectomia, fez radioterapia, quimioterapia e a gente acompanha esse paciente até hoje. Então, assim, se você que está assistindo isso daí entender que cada paciente que vai ao seu consultório se queixando provavelmente de estética, ele pode ter uma condição, né, agregada de um câncer bucal, a gente precisa estar trabalhando disso de forma junta. Então, essas informações, eu acho que se a gente conseguir sensibilizar pelo menos um dentista, né, Lise, a A gente fazer, já tá feliz. a fazer uma melhor abordagem e talvez identificar um potencial caso, né, e levando um diagnóstico precoce, o que já ajuda bastante o paciente, acho que nosso dever está feito, né? É Sim, bem e essa documentação completa, ela vai auxiliar também o patologista na hora de também. analisar a lâmina, se ele já recebe a peça para análise com todo esse histórico, com exame de imagem, com uma história clínica bastante detalhada, uma coisa vai complementar a outra, que a gente aprende, né? Diagnóstico, ele vai somar a clínica Vai somar. com a imagem, com a histopatologia, então, né, essa documentação vai contribuir para tudo, não só para o diagnóstico radiológico, mas também para o histopatológico.
É, isso aí, com certeza. Eu sou totalmente de acordo. Então, a partir do diagnóstico, né, esse paciente ele vai ser encaminhado para o médico, onde vai ser feito o estadiamento, que é justamente a mensuração do tamanho desse tumor e das estruturas a qual ele acomete. Então, vai ser atribuído um T, que corresponde ao tamanho desse tumor, vai ser atribuído um N, que se refere aos linfonodos acometidos. Normalmente, tumores de cavidade oral, eles vão acometer a cadeia cervical de linfonodos, e se há ou não a presença de metástases à distância, que é o M. Metástases à distância significa que lesões desse tumor da cavidade oral invadiram a corrente sanguínea e se alojaram em outras Em outro estruturas tecido. do corpo humano, exatamente. Então, a partir do T, do N e do M, que o médico vai estabelecer, obviamente ele vai avaliar clinicamente, vai avaliar exames de imagem e vai estabelecer o estadiamento desse paciente. Estágios iniciais, que são estágios 1 e 2, a sobrevida desse paciente em 5 anos é em torno de 70% a 80%. Então, quando nós diagnosticamos o paciente de forma precoce, ele tem mais que 70% de chance de estar vivo em 5 anos. Quando esses diagnósticos eles são tardios, ou seja, em estágios 3 e 4, essa porcentagem cai para 25% a 70%, que é um valor bastante variável. Então, mais uma vez, reforçando a necessidade do diagnóstico precoce para que o estadiamento seja inicial, que vai influenciar não só na sobrevida, mas no tratamento que vai ser empregado, na extensão desse tratamento, nas toxicidades que vão estar relacionadas a ele. Então, estágios iniciais, os pacientes eles costumam ser submetidos ou à cirurgia ou à radioterapia. O padrão ouro para o tratamento do câncer de cavidade oral é a cirurgia, ou seja, remover a lesão com margens livres de doença. Em casos excepcionais, onde não há possibilidade de realizar a cirurgia por outras comorbidades do paciente, ou porque o paciente opta por não operar, pode ser feita a radioterapia isolada, mas a cirurgia é o padrão ouro. E em casos mais avançados, é necessário fazer um tratamento multimodal, que normalmente engloba a cirurgia associada à radioterapia ou a quimio e radioterapia adjuvantes. Em alguns casos ainda mais extensos, é necessário fazer a quimioterapia antes da cirurgia, mas eu vou trazer mais à frente. Então, o estadiamento, junto com preferência, idade do paciente, condições sistêmicas e outras comorbidades, vão justamente determinar qual tratamento vai ser realizado. Então, reforçando que a gente vai atuar lá na prevenção dos fatores de risco, no diagnóstico precoce e no preparo do paciente para o tratamento oncológico, acompanhá-lo durante o tratamento, que ele vai ter uma série de toxicidades que vão acometer a cavidade oral e a gente pode manejá-las para que esse tratamento ele seja o mais confortável possível e vai acompanhar eles após o tratamento para justamente prevenir outras toxicidades que podem, porventura, acontecer. De acordo com os documentos do Ministério da Saúde, há uma divergência de aonde o paciente deveria realizar o preparo para o tratamento oncológico, né? No Manual de Especialidades em Saúde Bucal, esse preparo ele está atribuído ao estomatologista, na média complexidade, ou seja, no Centro de Especialidade Odontológica, mas nesse primeiro livreto de 2018, essa atribuição ela passa a ser da Unidade Básica de Saúde, mas na prática, o que a gente percebe é que a maioria dos profissionais eles não estão capacitados para isso. A gente tem uma pequena experiência com pacientes oncológicos durante a graduação. Então, ao estar no serviço, quando o paciente oncológico ele chega para atendimento, há muitas dúvidas e muitos receios para atender esse paciente. E acaba que o paciente ele fica à mercê da experiência individual daquele profissional. Se ele é atendido em uma unidade básica de saúde em que o profissional ele tem experiência com essa área, ele consegue um atendimento de qualidade. Quando o paciente ele não tem experiência, muitas vezes o paciente ele tem dificuldade de encontrar um centro para realizar o tratamento odontológico, independente da fase do tratamento oncológico que ele esteja. Então, a gente publicou em 2021 esse artigo que traz justamente as estratégias para o manejo do paciente oncológico em todos os momentos do tratamento, seja do câncer de boca ou de outros tumores, como pacientes com tumores hematológicos, linfoma, leucemia, que vão ser submetidos ao transplante, que pode ajudar vocês, em qualquer dúvida, consultar essa referência. Mas eu vou trazer os principais pontos do manejo
agora na sequência. Então, em relação à cirurgia, o paciente de câncer de cavidade oral que vai ser submetido à cirurgia, a gente precisa justamente lembrar das características anatômicas, da localização dessa lesão e pensar em quais são as limitações que esse paciente ele vai apresentar mais à frente. Ela, como eu mencionei, é o principal tratamento. O objetivo é remover toda a lesão com margens de segurança, que nem sempre são possíveis, mas é o objetivo principal. E para aqueles tumores que a gente diagnostica em estágios iniciais, ela pode ser a única terapia. Então, um paciente, por exemplo, com um tumor de língua, como nesse primeiro caso, se ele for diagnosticado em estágio inicial, o cirurgião pode só remover a lesão e ele apenas ter a sequela da cicatriz e da sutura na região da língua. Em casos mais avançados, como os outros, a gente pode observar uma perda maior de estrutura na língua, com presença de enxerto, ou uma comunicação oro-antral, por conta da remoção de um câncer em região de palato, ou a remoção de uma lesão ainda maior, com a presença de um enxerto em palato. Então, em um paciente que vai ser submetido à cirurgia, a gente precisa pensar em como ele vai ficar após a cirurgia. Então, o preparo, ele vai ser justamente adequação de meio bucal, prevenção de infecções, porque ele vai ser submetido a uma cirurgia extensa. E precisamos também, eu preciso ressaltar a presença de tumores de lábio, porque eles trazem essa alteração, essa microstomia após a cirurgia, como nessa foto, que a gente depende de um pós-operatório longo, de uma fisioterapia extensa desse paciente. Essa evolução desse caso tem cerca de 3 anos para que ele consiga voltar a ter uma abertura bucal, que a gente consiga fazer procedimentos odontológicos de forma satisfatória. Então, um paciente que vai fazer cirurgia, a gente precisa justamente adequar a cavidade oral, mas pensando em outras modalidades terapêuticas que ele vai ser submetido e nas limitações que ele vai ficar após a cirurgia. Para casos onde essa lesão é no palato ou no rebordo alveolar superior, há também a possibilidade da confecção de uma placa cirúrgica, que, como eu mostro nessa primeira foto, a gente confecciona uma placa em acetato com grampos ortodônticos que o cirurgião de cabeça e pescoço, no momento da cirurgia, vai posicionar com o objetivo de fechar aquela comunicação. Ele vai suturar também aqui na região posterior, para que o paciente ele tenha um pós-operatório imediato, mais confortável, consiga se alimentar melhor, tenha menor tempo de internação hospitalar, menor necessidade de sonda nasointeral. Então, a gente também, se tiver tudo alinhado com a equipe de cirurgia, pode contribuir nesse sentido. No pós-operatório imediato, algumas vezes a gente pega aquela prótese que a gente acabou de fazer para a cirurgia e reembasa, para preencher melhor aquele defeito, e vai orientar o paciente em relação à higiene oral. Nesse pós-operatório imediato, a gente não vai realizar procedimentos odontológicos eletivos. Em um pós-operatório mais tardio, a gente vai reabilitar esse paciente com próteses obturadoras, principalmente, nesse caso, um tumor em região de palato mole, à esquerda, onde a gente confecciona próteses obturadoras para que o alimento ele deixe de adentrar a cavidade, o ar ele também não passe por ali, melhora a fonação, a fala desse paciente, a alimentação. Nesse caso, é um paciente jovem que, né, a fala dificultava a sua interação social. Em caso de pacientes edêmplicos, a gente pode também fazer em próteses totais a reabilitação desses pacientes com o mesmo objetivo, né, obliterar a comunicação. E também ter a consciência de que em alguns casos a gente não consegue reabilitá-los, justamente por conta das limitações cirúrgicas que ficaram após a remoção óssea, o enxerto. Então, nesses casos, não insistir em próteses que possam traumatizar e que possam trazer malefícios para os pacientes, mas sempre que possível, reabilitá-los. Tá? E, obviamente, mantê-los em controle para que, diante de quaisquer alterações, presença de lesões, de possibilidade de recidiva, a gente possa diagnosticar e encaminhar novamente para o cirurgião de cabeça e pescoço ou o oncologista. A quimioterapia, que é uma outra modalidade terapêutica envolvida no tratamento do câncer de cavidade oral, é uma forma de terapia sistêmica, onde medicamentos antineoplásicos, que são os quimioterápicos, são administrados em intervalos regulares, de acordo com o regime que o médico vai estabelecer. No contexto do câncer de cavidade oral,
quando o paciente necessita de uma quimioterapia neoadjuvante, ou seja, uma terapia prévia ao tratamento principal, que é a cirurgia, costuma ser os quimioterápicos docetaxel, 5-fluoracil e cisplatina. Esses quimioterápicos, eles vão agir no intuito de diminuir o tumor para que ele possa futuramente ser removido pela cirurgia. Por que eu trouxe os nomes dos quimioterápicos? Porque o 5-FU e a cisplatina, eles são quimioterápicos que vão apresentar uma toxicidade que é a mucosite oral, que vai ser muito importante que o dentista atue nesse sentido. E quando a quimioterapia ela é adjuvante, ou seja, ela é posterior à terapia principal, que é a cirurgia, ela costuma ser a cisplatina também, em intervalos de cada 21 dias, ou semanal, ou então o cetuximab, que é aplicado de forma semanal. Tá? No contexto da quimioterapia adjuvante, ela é feita com o objetivo de potencializar a radioterapia. Então, o paciente normalmente faz entre 5 a 7 semanas de radioterapia e a cada 3 semanas ou semanalmente ele faz a quimioterapia de forma concomitante para potencializar a radioterapia. E tudo isso vai gerar consequências na cavidade oral que eu vou mostrar para vocês. Em relação ao preparo para a quimioterapia, né? Quimioterapia ela é uma terapia sistêmica, como eu mencionei, e ela vai ter consequências sistêmicas. Então, o paciente vai passar por um período de neutropenia, de plaquetopenia. Então, ele vai ter mais suscetibilidade a sangramentos. E o nosso preparo odontológico vai ser justamente prevendo isso. A gente precisa que ele tenha uma higiene rigorosa durante o tratamento, que essa cavidade oral ela esteja com a menor quantidade de bactérias possível. Então, a gente precisa fazer adequação de meio bucal, eliminar cáries, controlar a doença periodontal, eliminar quaisquer infecções ou fontes de trauma, porque durante a quimioterapia, um dente fraturado, uma restauração mal adaptada, pode causar equimoses extensas ou úlceras extensas na cavidade oral. E esses tratamentos, eles podem, via de regra, ser realizados considerando a abertura bucal e os exames laboratoriais do paciente naquele momento. Então, o paciente que vai ser submetido à quimioterapia, a gente tem que pensar na possibilidade de infecções e na citopenia que ele vai passar. Durante a quimioterapia, os procedimentos odontológicos, eles são contraindicados. Se imprescindíveis, a gente vai observar o período de maior citopenia que ele tem, que é o que a gente chama de período de nadir, que são os 10 a 15 primeiros dias após a quimioterapia, mas são para casos excepcionais. Nós, via de regra, não realizamos procedimentos eletivos em pacientes em quimioterapia. Nesse período, a gente vai orientar a higiene oral, eles vão fazer higiene com escova extramacia, bochechos com clorexidina 12%, a 0,12% de 12 em 12 horas, fazer um antifúngico profilático, porque eles têm uma predisposição a desenvolver candidíase, utilizar protetor labial, justamente pela predisposição também de rachaduras e úlceras nos lábios, e a gente vai diagnosticar as toxicidades orais. As principais associadas à quimioterapia são a neurotoxicidade, a mucosite oral, a xerostomia, hipossalivação também, e as infecções da mucosa. Eu não vou abordá-las agora, porque a maioria delas é comum com a radioterapia. Então, eu vou trazer primeiro a radioterapia e já abordo elas de forma conjunta, porque a terapia e o diagnóstico vão ser similares. E após a quimioterapia, o paciente, em princípio, não tem contraindicações para procedimentos. Após que eu digo, ele fez quimioterapia há anos e ele chegou ao seu consultório hoje, ele, via de regra, não tem contraindicações para procedimentos odontológicos. São necessários exames laboratoriais recentes para avaliar aquele paciente, mas após a quimioterapia, esse medicamento ele é metabolizado e as condições, as células, elas se restabelecem, o paciente ele volta a ter as suas competências para coagulação, para controle de infecção. Então, via de regra, a gente não precisa de atenção de um paciente que realizou quimioterapia há bastante tempo, tá? A gente precisa dessa atenção em torno de 15 dias, um mês após a realização da quimioterapia. Nesses pacientes que fizeram tratamento, a gente vai também ficar atentos para diagnosticar recidivas e segundos tumores primários. Pacientes que já tiveram um tumor, eles têm uma maior predisposição a terem novos tumores. Então, nós precisamos estar atentos para diagnosticá-los. E, por fim, a radioterapia. Por que eu deixei todas as toxicidades e as cerejas do bolo para a radioterapia? Porque a radioterapia é a terapêutica
na oncologia que nos preocupa mais, no que diz respeito ao tratamento odontológico. Porque os efeitos da radiação, diferente da quimioterapia, eles perduram para o resto da vida. Então, os nossos cuidados, os nossos esforços, eles são direcionados quase que exclusivamente para aqueles pacientes que vão tratar a radioterapia. A maioria dos que fazem cirurgia, eles vão fazer radioterapia futuramente, né, de forma adjuvante. Então, nós precisamos focar na radioterapia. A radiação, né, ela é direcionada para a região do tumor, ocorre a ionização das células, onde há o dano, e leva à morte celular. Mas essa morte celular ela não acontece apenas nas células tumorais, ela acontece também nas estruturas sadias que estão próximas ao tumor. É importante frisar também que a quimioterapia ela é uma modalidade terapêutica sistêmica, então os efeitos colaterais e a sua ação é em todo o corpo. Já a radioterapia não. A radioterapia é uma modalidade local. Os efeitos que ela vai trazer são na região onde há o tumor. Então, se eu tenho um tumor de cavidade oral, os efeitos colaterais vão ser na região da cavidade oral, na região do pescoço. Isso não vai influenciar, por exemplo, outras estruturas, como perna, abdômen, e a gente precisa diferenciar. Por exemplo, um paciente que teve um tumor de mama, os efeitos colaterais são na região da mama e não na região da cavidade oral. A gente precisa diferenciar nesse sentido. E é justamente a ação da radiação nas estruturas, nas células sadias, que vão gerar as toxicidades. Normalmente, os pacientes submetidos à radioterapia para tumores de cavidade oral, eles fazem sessões diárias durante de 5 a 7 semanas, de segunda a sexta, totalizando de 50 a 70 grays. A radioterapia ela vai poder ser exclusiva em casos iniciais, mas na maioria das vezes ela é feita adjuvante à cirurgia, ou seja, após a cirurgia, como uma forma de eliminar eventuais células que tenham permanecido ali após a cirurgia, evitando futuras recidivas. E as principais toxicidades, elas se dividem em agudas e crônicas. As agudas, elas acontecem durante a radioterapia e são a mucosite oral, a digeusia, as infecções, a dor e a xerostomia. E as crônicas, elas vão surgir depois do término da radioterapia, que são o trismo, a xerostomia, as cáries, o segundo tumor primário e a osteoradionecrose. A osteoradionecrose, ela é também, dentre todas, a que mais nos preocupa, porque é aquela que ocorre após o término da radioterapia, uma necrose que o osso ele apresenta, e o principal fator de risco para a osteoradionecrose são exodontias. São procedimentos cirúrgicos em tecido ósseo, e eu vou mostrar para vocês mais à frente. E por isso que nós precisamos justamente avaliar esse paciente antes da radioterapia, para evitar os procedimentos cirúrgicos após a radioterapia e evitar a osteoradionecrose, tá? Todas essas toxicidades, elas são dose dependentes, e a dose que nos preocupa para a osteoradionecrose são 40 grays, que é a dose utilizada para a radioterapia. A maioria dos nossos pacientes faz entre 50 e 70 grays, então, se uma pessoa vai ser submetida à radioterapia em cavidade oral, a gente tem sim um risco de osteoradionecrose e ela precisa ser avaliada antes da radioterapia, tá? Tem-se também o dito de que pacientes que vão fazer radioterapia precisam extrair todos os dentes, e na verdade o que acontece é que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem a cultura de ir ao dentista de forma preventiva, então a gente só vai quando sente dor ou quando tem alguma emergência. E diante do diagnóstico do câncer de boca, a maioria dos pacientes apresenta diversas condições orais que nos levam à necessidade de múltiplas exodontias. Mas a verdade é que não, a gente não precisa extrair todos os dentes, mas a gente tem critérios mais rigorosos para manter dentes, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, no preparo, ou seja, o paciente vai fazer radioterapia, ele precisa de um exame radiográfico e de um exame clínico minucioso com sondagem periodontal, para que a gente defina um plano de tratamento assertivo a longo prazo. A gente não pode manter dentes duvidosos, porque depois da radioterapia a gente não vai poder extraí-los. Então, tem-se também uma lenda de que após a radioterapia, após 5 anos, poderiam ser feitos procedimentos odontológicos normalmente, que o risco de osteoradionecrose ele deixava de existir, então poderia extrair dente, poderia
colocar implante. Na verdade, hoje a gente já sabe que esse risco ele não finaliza após os 5 anos. Então, para o resto da vida, fez radioterapia, tem risco, então não deve fazer esse procedimento cirúrgico. E por isso que a gente vai fazer o preparo. Ao fazer o preparo odontológico, a gente vai considerar a localização do tumor, a técnica de radioterapia e a dose estimada. Como eu falei, a dose que nós consideramos é 40 grays, mas a maioria dos pacientes vai fazer. A gente precisa imaginar aonde ele vai receber radiação. Nesse planejamento que nós vemos aqui na tomografia, provavelmente um paciente com tumor de orofaringe, porque a região a ser irradiada é na região posterior, e os dentes que vão nos preocupar são justamente molares, tanto superiores quanto inferiores. Os dentes anteriores devem receber doses mais baixas, mas isso vai variar de caso a caso. Se ele tiver linfonodomegalia, por exemplo, na região submandibular, ele também vai receber radiação nessa região. Então, precisa ser avaliado de acordo com cada indivíduo, discutido com o médico aonde ele pretende irradiar, para que nós tenhamos um direcionamento do preparo odontológico que vamos realizar. Então, esse paciente precisa ser instruído em relação à higiene oral e da prótese. Ele vai precisar, mais que nunca, cuidar dos dentes. Nós vamos eliminar quaisquer fontes de infecção, sejam elas de mucosa ou dentárias. Eliminar traumas. Pacientes que vão fazer radioterapia ou quimioterapia não podem seguir com aparelho ortodôntico, porque a mucosa ela vai estar mais sensível, ele vai apresentar úlceras, que são as mucosites oral, que é a mucosite oral, e o aparelho ortodôntico ele vai agravar esse quadro. Nós vamos ajustar próteses, ajustar dentes fraturados, terapia periodontal apenas de dentes com profundidade de sondagem menores que 6 milímetros, e restaurar dentes com cáries que não sejam profundas a ponto de expor a polpa. Tá? O tratamento endodôntico ele vai ser indicado para aqueles dentes que tenham a lesão periapical assintomática ou em dentes sem vitalidade, com ou sem sintomas, mas sem lesão periapical. Por quê? Nós precisamos garantir que essa lesão periapical ela passe por todo o processo de reparo antes do paciente iniciar a radioterapia. E nós sabemos que uma lesão periapical ela pode demorar meses ou anos para regredir completamente. Então, na maioria dos casos onde há lesão periapical, nós optamos por fazer a exodontia do dente. Justamente porque a gente não tem como garantir que essa lesão vai regredir e que futuramente a gente não vai precisar extrair esse elemento dentário. Além disso, a gente precisa ponderar também que em um serviço público, o paciente ele demora a conseguir vaga em centros de especialidades odontológicas para fazer o tratamento endodôntico, e no privado ele tem o custo do tratamento endodôntico, então na maioria das vezes ele opta por extrair, e nós precisamos resolver. Normalmente o paciente quando vai fazer radioterapia, ele vai começar a radioterapia daqui a 15 dias, um mês, então a gente realmente não tem tempo para aguardar essa lesão regredir. Então, na maioria dos casos, dentes com lesão periodontal, eles são removidos. Com lesão periapical, perdão. Cistos, eles também precisam ser removidos. Quaisquer alterações ósseas, elas precisam ser resolvidas antes da radioterapia. Dentes ou raízes impactados, completamente cobertos por osso, nós podemos preservar, desde que eles não tenham outros sinais de alteração. E as outras patologias dentárias, elas vão ser tratadas conforme a rotina odontológica. O que nós precisamos ter mais atenção são as indicações de exodontia, porque a gente precisa de uma mudança de paradigma do que aprendemos na faculdade, justamente pelo tempo que nós temos para preparar e pela necessidade de ser assertivos em pelo menos nos próximos 5, 10 anos. Então, dentes que têm cáries extensas, que vão expor a polpa, no normal, em pacientes convencionais, nós indicaríamos a endodontia, mas em pacientes que vão fazer radioterapia, a gente precisa extrair. Pacientes com lesão periapical, ou até que já possuam um tratamento endodôntico, nós não indicamos o retratamento, nós extraímos também. Raízes residuais também precisam ser extraídas. Dentes com bolsa maior, com profundidade de sondagem maior que 6 milímetros, também precisam ser extraídos, porque a tendência desses dentes é evoluir cada vez com mais mobilidade, e daqui a 1, 2 anos nós precisarmos extraí-los. Então, como nós não poderemos mais à frente, eles precisam ser extraídos antes do tratamento radioterápico. Dentes ou raízes parcialmente inclusos, então, terceiros molares
parcialmente inclusos precisam ser removidos, ou dentes que apresentem reabsorções interno e externo. Então, a gente precisa fazer essas extrações e precisa de um tempo mínimo de cicatrização de 14 a 21 dias, que é justamente o tempo que nós costumamos ter até iniciar a radioterapia. Então, normalmente nós até invertemos o plano de tratamento, nós iniciamos pelas exodontias e no tempo de cicatrização nós fazemos raspagem, restaurações, justamente porque o tempo é bastante escasso para que esse paciente inicie o tratamento. Nós não podemos demorar meses para liberá-lo, porque ele não tem esse tempo, ele precisa partir para a radioterapia o quanto antes. Então, reforçando mais uma vez a necessidade do exame radiográfico complementar ao exame clínico, que muitas vezes, clinicamente, a gente pode ter dentes que apresentam-se satisfatórios, mas que radiograficamente a gente vai encontrar alterações, e alterações como essas a gente vai precisar, sim, extrair esses dentes. Então, muitas vezes a gente vai, sim, fazer extrações seriadas, mas por conta da condição oral que esses pacientes costumam apresentar. Dentes que não estão dentro dessas características, eles vão ser mantidos, mas no compromisso de um cuidado a longo prazo com esses pacientes após o tratamento. E, como eu reforcei, né, como eu falei anteriormente, infelizmente a nossa cultura não é essa, e a gente acaba que pacientes com tumores de cavidade oral que fumam têm uma condição de saúde bucal pior, então eles chegam com muitas demandas. E a gente precisa justamente lembrar que, nesse momento, o nosso objetivo não é manter dentes. A gente precisa ser um pouco mais invasivo, porque esse tratamento odontológico ele vai ser comprometido a um longo prazo. Então, a gente precisa, de fato, resolver todas as demandas desse paciente de forma objetiva e rápida, para que ele vá para o tratamento e evitar necessidade de intervenções cirúrgicas futuras para reduzir o risco de osteoradionecrose. Lízia, deixa eu complementar você, porque assim, o cenário desse paciente já é um cenário muito desfavorável, né? Sem a condição, né, do câncer. E quando você faz o diagnóstico do câncer, é uma luta contra o tempo, né? Exatamente. E ele já tem as demandas odontológicas, então... Já teria. E aí acontece que essa mudança de paradigma que é importante, porque, na verdade, você aí tem que pensar a favor do organismo e, né, levando em consideração o tempo que resta. Então, eliminar de infecção e dentes que já estão, né, acometidos até determinado grau, você não tem tempo suficiente para conseguir, né, terminar um tipo de tratamento. Então, nesse caso aí, a exodontia acaba sendo como tratamento de escolha para boa parte, né, desses casos. Achei muito interessante você trazer isso dessa forma resumida, porque dá para entender muito bem, né? Então, a grande chave aí para o dentista que está fazendo o acompanhamento desse paciente é pensar no tempo, né? Quanto tempo esse paciente vai ter antes de iniciar já os tratamentos, né, da radioterapia, né, e quimioterapia e etc. Então, assim, é importante a gente ter em mente o quanto o diagnóstico ele é nesse caso, né? A gente está falando daí de uma comunidade de dentista que só está sempre falando de tratamento, e mais importante do que tudo é o diagnóstico, e nesse caso, o diagnóstico sendo sempre levado em consideração o fator tempo, né? O tempo é muito importante. Achei muito legal esse slide seu aí. muito legal mesmo, bem legal. Agora, casos de reabsorção externa, claro, não é aquela reabsorção externa inflamatória que já está, né, em acompanhamento e num fator positivo. É aquela reabsorção externa que possivelmente já está com comunicação com aquela polpa, já tem uma perda óssea associada, então seriam casos realmente que você não vai ter tempo útil, né, também para tratar. De resolver, de garantir que aquilo ali vai ser resolvido. E aí é você jogar sempre jogar na balança o risco de manter esse dente. Um dente que já tem todo esse prognóstico, será que ele vai ser um risco eu manter esse dente na boca desse paciente? Porque ele pode ser um potencial causador depois de uma alteração,
né, periapical e causar um problema ainda maior para esse paciente, né, que é o que você não quer, é o que a gente está... Exatamente, que é o que a gente evita, que é a osteoradionecrose. A osteoradionecrose. Essa semana eu fiz um diagnóstico aqui na clínica sobre isso, e é bem triste, né, porque acaba que é uma condição que você, quando pega avançada, né, e já tem sequestro ósseo, uma fragilidade enorme na mandíbula, a paciente já não consegue mais utilizar nenhum tipo de prótese, então você influencia na qualidade de vida de forma significativa, né? E é bem difícil, né? Os tratamentos, acho que você vai falar mais à frente, né? Vou Na deixar. verdade, o principal problema da osteoartrose é esse, que a gente É, não conhece perfeitamente a fisiopatologia e não tem tratamentos eficazes para ela. Então, se a gente não é, consegue tratar, a melhor forma que a gente é. tem é prevenir. Então, um dos efeitos da radioterapia é justamente você diminuir a vascularização daquela região que foi afetada, que foi, né, sido tratada, como você disse, mostrou até ali um software, né, de planejamento de dose e a localização dessa dose. O que eu acho interessante a gente ressaltar é que não tem um fator tempo preciso de quanto tempo aquele tecido vascularizado vai ficar, né, Não, para o resto da vida. A gente já tem não casos com tem. mais que 10 anos de paciente desenvolver osteoartrose. Então, Então, e a mandíbula ela já é um osso mais complicado de vascularização, certo? sim, Então, você tem vários agravantes aí para essa região do osso mandibular. E o osso pobremente vascularizado, qualquer tipo de foco infeccioso, né, a gente pensando em biologia, ela vai ter uma dificuldade de reparação. Essa dificuldade de reparação ela vai se desenvolver numa osteomielite, depois numa osteonecrose, quando você não tem a reparação, e a partir daí você começa a ter sequestro ósseo, exposição do tecido ósseo, né, e os infecção associada, infecção associada. fístula. E aí todos esses tipos de complicações, esses agravantes, interferem muito na qualidade de vida do paciente, né? E isso pode ser prevenido justamente com o preparo odontológico antes de iniciar a radioterapia. Porque se um paciente desse não é preparado antes da rádio, a tendência é que ele desenvolva todas essas alterações após a radioterapia. Pode. Isso é Ou, importante também, a classe médica, né? A comunidade de médica. Aí a gente está falando aí de oncologista, a gente está falando de cirurgião, né, de cabeça e pescoço, está e falando radioterapeutas, o radio-oncologista, que tem um papel muito importante, é simplesmente entender a importância do dentista nesse cenário, né, para trabalhar para junto, encaminhar. buscando saúde para o paciente. Isso é Exatamente. legal. É, bom, esse tema foi o que eu falei, é um tema que a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso, muito importante, né? Desculpa atrapalhar aí, pode dar sequência Não, fica à vontade. da sua linha de aula. Não, e, na verdade, assim, nesse slide eu justamente trago os principais pontos de discussão, né? Que são tratamento endodôntico ou ectodontia. Ah, mas dá para a gente fazer esse tratamento endodôntico e recuperar esse dente, mas a gente não tem tempo Dá, para mas nessa garantir que vai. situação eu já não Nessa consigo, situação, né? não. Dá para É, retratar. Dá para retratar, mas eu não tenho como garantir que vai regredir essa lesão. Dá para fazer terapia periodontal, mas nada me garante que essas é. bolsas não vão E continuar aí o que aumentando. acontece, né, Lisa? Se há o início do tratamento com algum foco de infecção, você acho que deve aumentar o risco da osteoradionecrose, que é o pior cenário que a gente quer evitar, né? E das outras toxicidades também. Um paciente que tem uma lesão periapical, ela pode exacerbar durante a radioterapia, ela pode agudizar, ele pode desenvolver um abscesso durante a Entendi. radioterapia. O paciente está comprometido, né? E ele vai estar imunossuprimido, então a gente pode ter consequências muito mais graves por uma lesão periapical, por uma bolsa. Então, realmente, a gente precisa ser mais invasivo nesse sentido no tratamento odontológico prévio, porque as consequências Certo. podem ser muito graves. E a gente foi, né, desde a faculdade já catequizado a salvar dente, né? E são Exatamente. ações, e por isso que eu achei legal a mudança de paradigma com o olhar, né, no organismo do paciente, para que Que a ele. prioridade agora não é o tratamento odontológico, é o tratamento É, oncológico. é isso Então, mesmo, não é, muito não é o legal. momento de terapia periodontal, de tratamento endodôntico de dentes que podem ser salvos, mas a gente não tem uma certeza. Um dente que não tem lesão periapical, tudo bem, a gente faz tratamento endodôntico e reabilita. Mas o que tem a lesão periapical, a gente não tem como garantir que aquela lesão vai regredir. Não é momento
de implantes, de enxertos gengivais, nada disso. Em De pacientes com implantes poder eu vou até aquisitivo deixar maior, a gente... depois para Hã? perguntar. De implantes, eu vou até perguntar a você depois no final, porque é uma dúvida frequente, a gente recebe, Sim, o e a gente implante é tem sempre o sempre, principal. a gente tem sempre que ficar falando. Então, eu vou deixar no final você Tá, eu falo do finalizar esse implante no tópico. final. Tá? Então, durante a radioterapia também, assim como na quimioterapia, tratamentos odontológicos de rotina são contraindicados, exceto emergências. Já tive paciente, por exemplo, que fraturou um dente durante a radioterapia, a gente teve que intervir, uma fratura vertical, né? Não tem como manter um dente desse, mas, via de regra, nós não realizamos tratamento odontológico de rotina. As consultas, elas vão ser para instrução de higiene oral, também os bochechos com clorexidina 0,12% de 12 em 12, o antifúngico por causa do risco de candidíase. Próteses removíveis, a gente pede para o paciente só usar durante a alimentação e para convívio social. Nos outros momentos do dia, ele permanece sem prótese, porque a prótese ela vai favorecer o trauma, ainda que ela esteja bem adaptada, ela vai favorecer o acúmulo de biofilme e as infecções, que ele já tem uma predisposição maior nesse período, e nós vamos diagnosticar as toxicidades, que afetam quase 100% dos pacientes que fazem radioterapia. Então, esses pacientes que fazem radioterapia, eles têm, em sua maioria, xerostomia, ou seja, eles vão ter queixa de boca seca, em torno de 60% a 75% desses pacientes, onde a saliva ela vai estar alterada, tanto na sua composição quanto na sua quantidade. A gente observa que no início da radioterapia está tudo bem, no meio da radioterapia há um incremento da saliva e depois há uma redução, que tende a ser crônica. Então, após a radioterapia, ele tende a permanecer com essa queixa. E a gente tem formas de manejar, como pastilhas ou gomas de mascar sem açúcar, mas durante a radioterapia a gente acaba optando por substitutos de saliva, que são as salivas artificiais, que pode ser em gel, spray ou líquida, que a gente pede para aplicar pelo menos 4 vezes ao dia. Os cialogogos, como a pilocarpina, elas têm outros efeitos colaterais e a gente acaba evitando. Outra alteração que a gente observa também é justamente essa, às vezes o paciente tem saliva, mas ela está bastante espessa, espumosa, e ela não espalha na boca, o que acontece é que não lubrifica, ele tem dificuldade de formar o bolo alimentar, e isso vai influenciar também na sua alimentação. Um outro fator que está associado à radioterapia, outra toxicidade, é a digeusia, que é alteração ou perda do sabor, que ficou foi muito comentada durante a pandemia da Covid-19, que os pacientes eles tinham essa alteração no paladar, mas os pacientes de radioterapia já conhecem isso há bastante tempo. Então, eles percebem essa alteração do paladar, referem um gosto metálico, um gosto de palha de todos os alimentos, que todos os alimentos têm o mesmo gosto. E isso se dá justamente à degeneração das papilas gustativas na língua quando ela é irradiada. Ela costuma acontecer em torno da segunda semana da radioterapia, mas é uma alteração que em torno de 120 dias após a radioterapia melhora. Então, a gente tem que conscientizar o paciente de que é uma fase que ele precisa se alimentar, apesar da digeusia, apesar da xerostomia, mas que ele precisa se alimentar e encaminhá-lo também para o nutricionista, para que essa ação ela seja conjunta. As infecções, também, como eu mencionei anteriormente, além da redução do fluxo salivar, a gente tem a redução da composição e da quantidade de granulócitos na saliva, que vai favorecer a infecções na cavidade oral. Na nossa cavidade, a gente sabe que existem diversos patógenos que vivem ali de forma comensal, mas que durante a radioterapia, por conta desse desequilíbrio, eles vão se proliferarem, e a principal é a cândida, que acontece em 17 a 29% dos pacientes, mas na prática essa porcentagem é maior. E a nossa forma de prevenir é justamente higiene oral rigorosa, evitar o uso das próteses quando os pacientes fizerem, e o antifúngico profilático. Nos casos em que os pacientes ainda assim desenvolvam a cândida, a gente vai fazer o antifúngico terapêutico com doses um pouco maiores para reduzir essa infecção durante a radioterapia. E a mais, né, comentada das toxicidades agudas da radioterapia é a mucosite oral, que são lesões inflamatórias, ulcerativas, da mucosa, na verdade, gastrointestinal, mas como a radioterapia é local, ela vai acometer a região da cavidade oral, da orofaringe, que resultam em úlceras extensas que levam ao desconforto do paciente para se alimentar, para falar, para deglutir.
e acontece em cerca de 80% dos pacientes. Ela é dose dependente também, então ela costuma aparecer lá para a segunda, terceira semana da radioterapia. E clinicamente o que a gente tem são essas lesões. A quimioterapia, ela também vai causar a mucosite oral, mas ela é mais branda em comparação com a radioterapia. Então, por isso que eu trago no contexto da radioterapia. A gente tem a principal classificação, que é a da Organização Mundial da Saúde, onde no grau 0 o paciente não tem lesões, no grau 1 ele tem apenas um eritema, mas ainda consegue se alimentar de forma padrão, no grau 2 ele já tem úlceras, mas mantém a dieta padrão, no grau 3 ele tem úlceras, mas só consegue se alimentar com dieta líquida e pastosa, e no grau 4 ele já não consegue mais se alimentar via oral, então ele precisa de uma dieta interal, seja por sonda nasointeral, ou por nutrição parenteral, ou por gastrostomia. Então, o paciente ele vai apresentar essas úlceras extensas, pseudomembranosas, que podem ou não ter eritema e que vão, obviamente, comprometer a sua capacidade de higiene oral, de fala e de alimentação, que algumas vezes, em casos extremos, pode sim, em casos de mucosite grau 4, pode interromper a radioterapia do paciente. Então, a nossa função de diagnosticar e manejar. Existem diversas publicações na literatura de estratégias de como a gente pode prevenir e manejar a mucosite oral. Já foram testados diversos bochechos, diversas suplementações com medicamentos. E a MESC, ela faz periodicamente revisões sistemáticas de tudo que há publicado na literatura sobre mucosite oral e traz para a gente um compilado do que de fato tem evidência. E é isso que eu trago para vocês. Eles trazem como uma recomendação nível 1 bochechos com betidamida, que é o Flogoral, mas que ela seria efetiva para pacientes com doses inferiores a 50 grays. A maioria dos nossos faz acima de 50, e o bochecho precisaria ser utilizado cerca de 8 vezes ao dia, o que é muito complicado, porque a radioterapia o paciente vai todo dia ao hospital. Então, ele realmente não tem tempo para fazer 8 vezes um bochecho por dia. Então, o que a gente tem de fato recomendação com nível de evidência alta, é a laser terapia de baixa potência. Tá? A laser terapia, ela precisa ser diária, a gente faz aplicações no espectro vermelho. O protocolo, nessa revisão eles trazem diversos protocolos, e um dos é o que nós utilizamos lá no INCA, que consta na revisão, para prevenção da mucosite, é 1 joule por ponto do laser vermelho, com distância de 1 centímetro a cada ponto, e para tratamento, 2 joules por ponto. Tá? Há também uma discussão na literatura, mas a nossa linha prega a realização da laserterapia nas mucosas orais, exceto na região tumoral, porque a laserterapia ela estimula, né, ela acelera, na verdade, o ciclo celular e estimula a divisão celular. Então, fazer em leito tumoral, você corre o risco de irradiar células tumorais e contribuir para a proliferação dessas células e possíveis recidivas futuras. Então, há grupos que dizem que o laser não teria essa capacidade, mas há grupos que dizem que sim. E nós, assim como o que a MESC traz, nós optamos por não fazer laser na região tumoral, tá? E o laser, ele vai contribuir justamente para o reparo tecidual, para a analgesia e para a mediação da inflamação. Os pacientes, muitas vezes, imediatamente após fazer a laser terapia, eles já referem melhora da dor. E a gente vê que fazer o laser profilático realmente retarda o início dessas lesões, e durante o tratamento, manter o paciente com laser faz com que ele consiga tolerar melhor essas úlceras, se alimentar e não interromper o tratamento. Interromper a rádio significa um pior prognóstico, porque ao parar a radioterapia, as células do tumor que permanecem voltam a se reproduzir e piora as chances de cura desse paciente, tá? Terminou a radioterapia, o paciente resolveu todas as toxicidades, ele precisa estar em consultas periódicas, inicialmente mensais, mas a longo prazo podem ser trimestrais, justamente para promoção de saúde. Ele vai precisar de limpezas frequentes, de restaurações em lesões mínimas de cárie, para que a gente não permita que essas lesões avancem, que haja necessidade de tratamento endodôntico e futuras exodontias, então a gente precisa mantê-los ali com controle rigoroso, diagnosticar as toxicidades crônicas. E uma das estratégias que nós temos também é a utilização de moldeira de flúor a 2%, 5 minutos antes de dormir, porque justamente por conta das alterações salivares, eles têm mais chance de desenvolver cáries.
Então, a suplementação com flúor é uma estratégia que nos ajuda nesse sentido, tá? E aí, a nossa principal premissa, que é justamente evitar procedimentos que envolvam manipulação óssea após a radioterapia, independente de quanto tempo o paciente fez a radioterapia. Tá? Então, implantes, cirurgias pré-protéticas, exodontias, elas precisam ser evitadas. E aí, tudo que a gente precisou fazer de cirurgia no pré, a gente vai evitar no pós. Então, tudo que a gente puder fazer para não extrair o dente, a gente vai fazer aqui. Restaurações, principalmente com CIV. Se necessário, vai fazer o tratamento endodôntico, vai sepultar raízes para não removê-las. Tá? Em casos extremos, como a gente discutiu, a própria infecção recorrente daquele elemento dentário pode ser um risco para a osteoradionecrose. Então, em casos excepcionais, a gente vai precisar fazer extrações. E, quando imprescindíveis, a gente toma alguns cuidados, que são bochechos de clorexidina, 0,12%, de 12 em 12, 7 dias antes e 7 dias depois, profilaxia antibiótica e terapia antibiótica após a exodontia. A técnica cirúrgica ela precisa ser minimamente invasiva, então evitar osteotomia, evitar manipulação óssea e buscar o fechamento primário. Nenhuma dessas estratégias elas nos garantem que não vai desenvolver a osteoradionecrose. Elas são estratégias que contribuem para o processo de cicatrização. Mas, repito, são para casos de exodontias imprescindíveis. Via de regra, a gente não faz exodontias. Implantes, como são procedimentos eletivos, a gente realmente evita e a gente não realiza após a radioterapia. Tá? As outras toxicidades são o trismo, que vai influenciar também na capacidade de higiene do paciente, na realização dos nossos procedimentos odontológicos, na alimentação, e a gente vai encaminhá-los para a fisioterapia, para que eles possam tratar. A gente tem pacientes com abertura bucal de 10, 15 milímetros após a radioterapia, justamente porque os músculos mastigatórios, quando estão no campo, eles sofrem fibrose, e aí dificultam essa abertura bucal. A xerostomia, como eu comentei, ela tende a tornar-se crônica, justamente porque os ácidos, eles são fibrosados, e não se recuperam após a radioterapia, então esses pacientes eles vão seguir com saliva artificial para o resto da vida, tá? As cáries, que a gente tem também o desenvolvimento de cáries rampantes em pacientes que fizeram radioterapia, que se iniciam diferente das cáries convencionais na cervical dos dentes e que evoluem de forma muito rápida. Então, o paciente em torno de 1 ou 2 meses perdem as coroas dos dentes, então a gente precisa diagnosticar e fazer essas restaurações, preferencialmente com CIV, com cimento de ionômero de vidro, para não deixar que se chegue a esse estágio. E a prevenção é justamente a moldeira de flúor, restaurações, consultas frequentes, para que a gente não chegue aos casos extremos. Em casos como esses, por exemplo, a gente vai precisar, sim, fazer o tratamento endodôntico de muitas dessas raízes e fazer o sepultamento radicular, para que a gente não faça a exodontia desses dentes. E as próteses, por exemplo, removíveis, vão ser confeccionadas acima dessas raízes sepultadas, porque extrair todas essas raízes seria um risco muito grande de não haver a cicatrização dos alvéolos. Tá? E esse combo, né, a xerostomia associada ao trismo, associada a essas lesões, vão levar muitas vezes à necessidade de exodontias, que vão ser o principal fator de risco da osteoradionecrose. E o que é a osteoradionecrose, que a gente vem falando desde o início, que é a nossa principal preocupação? Ela é uma área de tecido ósseo exposto, desvitalizado, necrótico, onde não há o reparo daquela região em um período mínimo de 3 a 6 meses, em uma região onde a gente não tem neoplasia. Então, como vocês podem ver aqui nessa foto, é um tecido ósseo exposto que está necrótico e que ele não cicatriza de forma espontânea. É uma complicação que acontece de 1 a 6% dos pacientes, é uma incidência relativamente baixa, mas é uma complicação que a gente não tem um manejo bem definido, que ele seja eficaz, então a gente precisa preveni-la para que a gente não venha acontecer e não saiba como manejar. Ela acontece mais em mandíbula, como o doutor Bernardo falou, mas a gente precisa lembrar também que a maioria dos casos de câncer de cavidade oral são em língua e assoalho bucal,
Então, a mandíbula ela vai ser irradiada na maioria desses casos. Ela comete mais a homens, mas também o perfil dos pacientes acometidos é maior em homens, com a idade acima de 50 anos, com a dose acima de 50 grays. E vai depender justamente da localização e do tamanho do tumor em relação ao osso. Quanto mais próximo do osso, mais radiação aquele osso vai receber e mais chance ele vai ter de desenvolver a osteoradionecrose. O manejo, ele é bastante desafiador para o dentista. Normalmente, nós prescrevemos antibióticos quando há infecção. Então, se há drenagem de secreção, a gente prescreve. Quando não, não. Inicialmente pensava-se que isso era uma infecção e que o tratamento com antibióticos resolveria, mas hoje a gente já sabe que não. Há o protocolo Pentoclor, que foi um estudo piloto. Então, a gente está aguardando novos resultados para ver qual vai ser a sua eficácia, mas até então a gente não tem, de fato, né, ele como protocolo. E a oxigenação hiperbárica, que foi proposta, né, uma das primeiras teorias para a causa da osteoradionecrose foi que o osso ele ficava hipovascularizado, hipooxigenado e hipocelularizado. Então, pensando nisso, Marx propôs que, ao repor oxigênio numa câmara hiperbárica, resolveria a osteoradionecrose. Mas os próprios artigos publicados por ele mostraram que isso não era a verdade. E cirurgia. A cirurgia também é outro ponto controverso. Você pode pensar, vou fazer uma osteotomia aí, suturar e vou resolver. Ao fazer a osteotomia, você está causando mais inflamação nesse osso e corre o risco de você aumentar essa lesão. Não necessariamente fazer a osteotomia e suturar, você vai resolver. Pode ser que você agrave o quadro do paciente. Então, a gente fica naquela situação difícil de intervir ou não. Normalmente, casos assintomáticos, nós acompanhamos e não intervimos. Nós controlamos a infecção. Então, o paciente ele vai manter cuidado de higiene nessa região, irrigação com clorexidina gel, para evitar que essa região ela infeccione. Em casos com infecção ativa, nós vamos tratar com antibióticos sistêmicos. E em casos muito extremos, onde há fraturas, onde há sequestros ósseos, a gente encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço optar por intervir ou não, porque, querendo ou não, é uma cirurgia de grande porte. Esse osso ele está comprometido, então também não necessariamente essa região ela vai cicatrizar após a cirurgia, então é uma decisão que o cirurgião de cabeça e pescoço acaba tomando. Então, aqui eu trago para vocês mais algumas imagens, onde nesse primeiro caso a gente observa uma mistura, na verdade, de raízes residuais com exposição óssea, de um paciente que perde o controle, fica um tempo sem vir ao dentista, e quando ele retorna, ele está nessa situação. Então, realmente é difícil o manejo, porque a gente nem pode remover essas raízes, porque ele já tem um quadro de osteoradionecrose, então a chance disso aqui também não cicatrizar é muito grande. Radiograficamente, a gente observa aqui, né, a fratura, nesse caso, a exposição desse coto mandibular, na cavidade oral, as raízes residuais, a fratura patológica, a reabsorção óssea irregular. Nesse caso, a gente não tem sequestros, mas no segundo caso, sim. Nesse segundo caso, a gente vê também a presença de secreção. Então, realmente é um quadro de bastante difícil o manejo. Tá? Então, mais uma vez, né, como eu mostrei anteriormente, o plano de tratamento do paciente que fez radioterapia, então observar sempre aonde ele recebeu dose, evitar as exodontias e manter esse paciente sempre em controle para evitar os procedimentos cirúrgicos. Então, o segundo tumor primário é pacientes, como eu comentei anteriormente, que já tiveram um tumor, eles têm uma predisposição de desenvolver novos tumores, então a gente precisa estar atentos. Pacientes que queixam de dor, que não tem causa odontogênica, a gente precisa realmente investigar, ou dores que são muito exacerbadas para o que a gente identifica, tá? Para justamente fazer, mais uma vez, o diagnóstico precoce e encaminhar para o tratamento. Então, eu reforço a necessidade de um tratamento com uma equipe multiprofissional, onde o dentista ele vai fazer parte desse grupo, mas também enfermeiros, farmacêuticos, físicos, médicos, que vão fazer parte desse planejamento, para que a gente possa fornecer a integralidade no cuidado em saúde do paciente oncológico, que vai ter muitas demandas a partir do seu diagnóstico, tá? E que nós, como dentistas, vamos ser fundamentais
para contribuir para que não haja uma interrupção desse tratamento. Muitas vezes o paciente pode precisar de internação hospitalar por conta da cavidade oral, então a gente pode reduzir nesse sentido. Necessidade de uso de medicamentos, de sondas nutricionais, da qualidade de vida desse indivíduo durante o tratamento e aumento dos custos, seja para o serviço de saúde ou para o próprio indivíduo. Então, a gente pode contribuir para todos esses fatores. Aqui estão algumas referências que eu utilizei. Agradeço mais uma vez o convite, doutor Bernardo, a equipe Séria Imagem, e eu sempre trago essa frase, porque eu acredito que, né, concordo completamente com a Cicely Saunders, que o sofrimento humano ele só é intolerável quando ninguém cuida. E eu sou muito feliz em poder cuidar desses pacientes e poder trazer um pouco mais de qualidade de vida durante esse processo. E, assim, trago para vocês que quando o diagnóstico é precoce, a gente realmente tem uma sobrevida e a gente vê esses pacientes sendo curados. Então, fico à disposição, aqui estão os meus contatos, eventuais dúvidas, eu estou à disposição. Poxa, Lízia, muito obrigado por essa apresentação. Eu acho que todos aqui que estão assistindo e assistiram até agora devem ter gostado muito, né? Porque foi uma abordagem que você conseguiu traduzir com palavras simples, né? Um tema tão complexo, né? Trouxe para a gente uma simplicidade e eu acho que isso só engrandece o nosso conhecimento dentro da área da odontologia. É um tema muito pouco falado, muito pouco explorado. Como você disse, né, nós temos uma incidência aí cada vez maior do câncer bucal. As faculdades muitas vezes falam muito pouco sobre esse aspecto aí do manejo do paciente oncológico. Acho que todo mundo, né, pelo menos aí conhece alguém que teve câncer ou teve alguém próximo, né, de alguma família, ou dentro da nossa própria família que teve o câncer, sabe como é desde o diagnóstico, né, um desafio muito grande para todos os envolvidos. Você mostrou ali o quadro de profissionais que estão trabalhando diretamente com esse paciente, olha como é enorme, né? Sim. Enorme, é uma abordagem enorme, e nós dentistas precisamos fazer a nossa parte, assumir o nosso papel dentro desse trabalho. E esse papel realmente só está começando, né? Acredito que com a atualização cada vez maior e com o avanço que a gente está tendo aí, novas opções de tratamento para mucosite, para, né, Até para o câncer oral. A o câncer expectativa, a bucal. sobrevida é muito maior do que era antigamente. Antigamente, você ter o diagnóstico de câncer era quase uma sentença, e hoje em dia a gente sabe que muitas vezes É, eles sobrevivem sim, e por isso que a gente precisa saber de tudo isso para não é? Isso é tratá-los em todos os extremamente momentos. importante. E eu trabalho com imagem o dia inteiro, né? Olhando imagem, e a gente tem essa noção, né, de como é complexo a realização do diagnóstico e às vezes, alguns colegas muito carentes de informação sobre o manejo desse paciente, né? Como a gente bem disse, o diagnóstico ele é algo feito por vários profissionais, muitas vezes tratado por profissionais de outras categorias, então falta muita informação sobre condução do caso, sabe? Eu acho que ter empatia para você conduzir o caso, extremamente importante, né? Pega aquele paciente, se você que é profissional não sabe muito bem qual é o caminho que você tem que seguir, imagina o paciente, certo? Exatamente. Então, a gente precisa dar a mão para essa pessoa, para esse paciente, dar a mão para a família inteira dela, se colocar à disposição, fazer contatos, né, ligar para outros profissionais. A gente está sério, vai estar sempre à disposição para conversar, trocar informação, né, ajudar com o que a gente puder nesse passo a passo aí. Chegar ao diagnóstico e depois outros profissionais elaborarem o plano de tratamento, a gente ainda fazer da odontologia, fazer o pré-tratamento, acompanhar o tratamento, depois o pós-tratamento, ou seja, o dentista está em diversas etapas, né? Do diagnóstico. Como é que foi o título que você propôs? Achei extremamente importante. Do diagnóstico ao pós-tratamento. O diagnóstico, ou seja, em tudo. Em tudo. Em Porque a gente, tudo, a exato. gente fica muito focado no diagnóstico precoce, na prevenção, e esquece que a gente pode contribuir muito mais. Claro Exato, que exato. a maioria dos dentistas não está preparado, mas assim, a gente tem hoje em dia a internet que nos ajuda, artigos que É, podem contribuir, então precisa sim buscar conhecimento e ajudar esses pacientes, porque
Eles precisam da gente. Verdade. Ó, só tenho a agradecer a você, primeiro, pela disponibilização desse material que vai estar disponível, né, a todos os dentistas que tiverem interesse, não só dentistas, profissionais da saúde, tiverem interesse a conhecer mais sobre esse tema. Foi muito bem abordado. Claro que eu acredito que você tenha muito mais conteúdo para disponibilizar. Então, quem tiver interesse, procure a Lízia aí, a professora Lízia, por esses contatos que ela disponibilizou, tá? Lízia, que você continue seguindo esse passo a passo. Assim, com certeza vai ser uma grande referência na nossa área aí. E obrigado mais uma vez pela disponibilidade, tá bom? Obrigada a você, Bernardo. Eu espero ajudar todos. Imagina, obrigado aí, muito obrigado.